do Varal Celeste. O vídeo de hoje é para falar da vitória contra o Fortaleza 1-0 em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos lá? Antes, peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal, ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Para conseguir essa vitória e assim quebrar uma sequência de 4 resultados negativos aí no campeonato, o Cruzeiro mandou a campo o seguinte time: Léo Aragão, Cauã Moraes, Fabrício Bruno, Lucas Vijalba e Cauã Prates, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira, Arroio e Gabigol. Entraram no decorrer do jogo o Wallace, Bolace, o William, Carlos Eduardo e Wanderson. Bom, pessoal, é um jogo que vai valer muito mais pelo resultado, né? É igual eu falei aqui na abertura, você quebra aí uma sequência de 4 jogos bem ruins, né? De 4 resultados ruins, vai, né? Uma derrota pro Vasco, um empate com o Flamengo e um empate com o Sport, que é desastroso demais, e um empate com o Atlético, que também é ruim, sabe? Pela forma que foi o empate, ainda mais com o Cruzeiro tendo tomado o gol logo na sequência do gol feito, ou seja, não conseguiu nem desfrutar daquele resultado ali, né? Daquele resultado que vinha construindo dentro do clássico, que seria importante, e além de mais uma vitória dentro da casa do rival. Mas assim, igual eu falei, o resultado ele é importante e vai contar muito mais. Só que não tá só para olhar o resultado, né? Por que eu falo que é um jogo que valeu muito mais pelo resultado que por qualquer outra coisa? Não acho que foi uma partida tão interessante assim quando você pega um time que está enfiado dentro da zona de rebaixamento e, ao que parece, o Fortaleza, o Sport e o Juventude, claro, isso nessas 9 rodadas finais aí pode mudar muito. Mas ao que parece, esses 3 times estão muito bem encaminhados. O Sport nem se fala, né? Fortaleza, mais Fortaleza e Juventude. Essa fala que eu vou ter aqui agora, ela é muito mais para Fortaleza e Juventude do que para o Sport, por exemplo. Eu acho que Fortaleza e Juventude estão muito bem encaminhados para o descenso, sabe? Fazem partidas muito ruins. Quando conseguem ter alguma coisa, um fiozinho de esperança, a partida desanda também. Então, assim, eu acho que precisava ter tido um desempenho muito melhor, sabe? E você olha o primeiro tempo do Cruzeiro, é um primeiro tempo ok. E aí é aquele jogo que começa até bem, com um desempenho que você olha e você fala, não, beleza, manter isso aí e achar o gol, né? Procurar o gol e tudo mais, fazer esse gol quando tiver oportunidade. Claro, Fortaleza teve algumas chegadas e tudo mais, mas assim, fazer o gol quando tiver oportunidade e buscando formas de ampliar o resultado. Fez o gol, né? Uma jogada do Pereira com Arroio, do toque para trás, o Christian faz o domínio e a finalização e faz 1-0. Muito bom. Mas aí você olha de todo o modo geral, assim, de toda a partida geral e tudo mais, e faltou um pouco de desempenho. É muito. Eu entendo que vim aqui falar de desempenho numa vitória, e numa vitória que era tão necessária, ainda mais, ela se provou ainda mais necessária no decorrer da rodada, né? Que o Mirassol ganhou, o Botafogo ganhou, o Bahia goleou. Então, assim, você tem todo um cenário em que uma derrota seria bem complicado, né? Encurtaria a distância, o Mirassol encurtaria a distância, o Botafogo encurtaria a distância, o Bahia encurtaria a distância. Então essa turma toda que está brigando ali com a gente bem diretamente encurtaria a distância pelas suas vitórias. Então você tem aí um cenário que foi... A vitória foi se tornando ainda mais importante à medida que os jogos foram avançando, né? Que essa rodada tá distribuída de forma diferente, né? Foram 2 jogos no sábado, eu acho que 5 no domingo,
acho que tem 3 nessa segunda-feira. Tá um negócio meio picado assim, 3 dias de rodada aí e tal, né? Mas você olha para o resultado e pensa que valeu muito. Você quebra a sequência e tudo mais, e poderia ter sido um pouquinho melhor se não passasse, não é nem um sufoco, mas talvez um susto que passou no segundo tempo, né? Em determinados momentos eles conseguiram chegar na área com muita tranquilidade, sabe? Os espaços que o Cruzeiro permitia ao Fortaleza não se pode permitir a clubes, por exemplo, como o Palmeiras, que é a nossa próxima rodada, né? Aí tem um pouco mais de qualidade e pode gerar um pouco mais de problema, né? Isso aí pode virar uma questão muito complicada para nós, assim, dentro do campeonato, porque quase perdeu pontos de novo para quem está lá embaixo, sabe? Precisa ter muita atenção quanto a isso. Eu entendo muito quando o Jardim fala daquela questão de cansaço, e eu bato muito aqui na tecla que o cansaço ele acumula, né? Mesmo que você descanse, se você não tiver um descanso tão bem feito, né, e sequencialmente um descanso tão bem feito, esse cansaço vai acumular. Mas assim, é reta final do campeonato, né? Então é algo meio normal de ocorrer, ou seja, os times vão cansar, isso aí vai ser natural. A partir de agora, então, nem se fala que tem aí, né? Depois que passar as semifinais aí dos torneios internacionais, né? Tanto Libertadores como Sul-Americana, aí o campeonato vai dar uma intensificada para entrar na reta final de fato. Então pode vir, né? Jogos meio de semana, fim de semana, e isso aí vai exigir mais. Ou seja, para confirmar de fato o objetivo do clube, vai ter que superar o cansaço, vai ter que superar algumas coisas. E esse cansaço pode estar impactando na concentração do time, pode estar impactando na intensidade do time, pode estar impactando no ritmo do time. Eu concordo com isso. Só que não pode, de forma alguma, num jogo. Aí você pega os 3 últimos jogos. Eu vou pegar só os 3 últimos jogos, mas dá para aumentar um pouco a margem de análise, né? Até o cachorro do vizinho está participando. Dá para aumentar um pouco a margem de análise mas vocês vão entender. O Cruzeiro tem 9 pontos disputados: Sport, Atlético e Fortaleza. O Cruzeiro conseguiu ganhar 5 pontos. O Cruzeiro deixou 4 pontos para trás de extrema preciosidade, né? Por extrema falta de concentração, gente. Por uma falta de às vezes de intensidade no jogo, mas muito mais por uma falta de concentração. Às vezes pela falta de fazer o simples. Igual, no gol do Cruzeiro nesse jogo, se você prestar atenção, tá o Pereira, tá o Arroio. O Pereira toca pro Arroio, o Arroio não vai buscar o cruzamento dentro da área, cortando a área. Ele busca esse cruzamento para trás. O que de fato foi o melhor caminho. O que de fato foi a melhor coisa ali para achar, né, para desmanchar um pouco o sistema defensivo do Fortaleza, porque o Gabigol puxa, né, vem pro primeiro pau, a zaga acompanha, o Christian fica sozinho de frente pro gol, e aí teve paciência e calma para finalizar, né, assim, tendo uma melhor tomada de decisão do que vinha tendo em outras partidas, por exemplo, né? Então é sempre importante lembrar esse tipo de situação, é sempre importante lembrar que algumas tomadas de decisão em outros jogos não foram as melhores, né? Haja vista a inteligência que nos deixou pontos, que sim, né, custou pontos no clássico. Ao invés de tentar confirmar a posse ou tirar aquela bola dali para um lateral, mesmo cedendo o lateral para o adversário, não era questão, cedia esse lateral, regrupava, tinha paciência, voltava a fazer o jogo, voltava a fazer a jogada, né, para marcação ou até mesmo para retomada de posse. Mas assim, não deixasse o adversário ficar com escanteio. Ah, Pedro, mas não foi escanteio. Mas o que o árbitro marcou em campo foi escanteio. E assim, o Cruzeiro
Aí depois do gol, né, a outra tomada de decisão que foi extremamente ausente de inteligência foi a questão do gesto, né? Então assim, eu tava na linha de raciocínio aqui antes até do cachorro entrar aí de participação, da questão dos pontos perdidos. Aqui está um dos exemplos, né, que eu estava falando do clássico. Porque depois daquilo ali, o Cruzeiro tem um jogador expulso e a cara do jogo, a figura do jogo muda, né, de forma muito radical. Contra o Sport, eu falo que aquilo ali é uma derrota. O Cruzeiro perdeu aquele jogo. Você não pode perder ponto por lanterna. E não é lanterna assim, tá disputando, não. É um lanternaço. O Sport está ali desde quando começou o campeonato, gente. O Sport foi ganhar contra o Grêmio. A primeira foi contra o Grêmio. Acho que foi a primeira vitória do Sport depois de muito tempo no campeonato, gente. Aquilo não poderia ter acontecido, sabe? E aí você olha para o segundo tempo do Cruzeiro, cara, numa boa mesmo, dava uma sensação esquisita, assim. Você olhar e falar, não, velho, vai complicar a gente. Olha isso aí, olha o caminho que você está tomando. Olha o rumo que você está tomando. Não pode acontecer desse jeito. Teve uma saída do Léo Aragão que, assim, não pode acontecer, cara. Não pode acontecer. Ele vai sair na bola, o cara dá uma casquinha assim, a bola passa pela frente. Mas, tipo assim, ele sai assim, ó, com os braços para baixo. E aí? Uma coisa que eu acho muito estranha, ele não sai em escanteio, né? Mas ele sai nas bolas dentro da área que não faz sentido o goleiro sair. Não faz sentido. Você olha assim, não é pro goleiro sair. Aí ele sai. Aí ele sai com os braços abaixados, com os braços na meia altura. Mas ele não sai com os braços um pouco mais altos. Ele sai com o braço no máximo aqui. O que ele vai fazer com isso aqui, gente? Não pode, sabe? Não pode permitir troca de passe com muita facilidade, criação de jogada ali, de uma forma com que seu adversário consiga cruzamento, consiga finalização. Igual, teve um lance que o Lucas Silva foi tentar um passe. Perdeu a bola lá na frente. Aí teve que voltar o Cauã Prats, o Lucas Silva, tudo na pressa. E o cara vindo conduzindo a bola de frente. De frente pro gol. Teve que voltar, os dois teve que voltar na pressa. Não conseguiram a tomada de bola. O cara cortou, passou do Lucas Silva, passou do Cauã e acerta um chutaço. Que sim, se ela vai na direção do gol, é gol. Você não pode permitir um erro desse. E ainda mais o cara que carrega a braçadeira de capitão do time. Um cara que eu não tô falando do Lucas Silva de 2012. Eu tô falando do Lucas Silva de 2025, batendo na porta de 2026. Não pode permitir um erro desse, cara. Não pode se dar o luxo de errar dessa forma, sabe? Não pode dar não pode dar o luxo de errar certas marcações. Não pode permitir com que o time adversário consiga levar tanto perigo dentro de uma partida como foi essa contra o Fortaleza, até porque rondou, né, o perigo de perder ponto para o time estar na parte de baixo. Por que eu estava falando de aumentar a análise um pouquinho nesses jogos que eu falei de perda de pontos? Porque hoje o Vasco, se eu não me engano, está em nono, décimo, mais ou menos ali essa posição. Né? Tá começando a querer brigar até pelo um G6, G7, dependendo G8, além de estar na semifinal da Copa do Brasil, mas até as semifinais o Correio precisa decidir sua vida no Campeonato Brasileiro. O Vasco, nessa situação toda, naquele momento ali que ele enfrentou a gente, o Vasco estava na parte de baixo da tabela também. Tava, se eu não me engano, 13º, 14º, um negócio mais ou menos assim. Então, perdeu ponto também. Perdeu 3 pontos. Ou seja, nessa sequência aí de 4 jogos sem vencer, né? Sendo o melhor desempenho contra o Flamengo, obviamente. Vasco, Flamengo, Sport e Atlético. Foram 12 pontos disputados. O Cruzeiro deixou 9 pelo caminho. Né? Tirando o jogo, eu vou tirar o jogo contra o Flamengo, que eu acho que o jogo contra o Flamengo foi muito mais uma ausência de competência para fazer as coisas e tudo mais,
do que só ausência de concentração. Ali o time estava muito ligado, muito concentrado, disputando muito, brigando muito. Ali eu acho que faltou um pouquinho de capricho, competência, mas o resto estava ali. Só faltou chegar nesses 2 pontos que eu citei. Vasco, Sport, Atlético, cara, é uma ausência muito grande de concentração. Uma ausência muito grande de capricho para fazer as coisas. É uma ausência muito grande até de inteligência em determinadas situações, sabe? Não poderia ter acontecido o que aconteceu. Tomadas de decisões muito ruins. E nesse momento o Cruzeiro poderia estar numa situação muito mais tranquila, digamos assim, né? Foram aí, eu falei 9 pontos, né? Colocados fora, sendo 4 desses pontos em casa. Assim, em casa não, né? Mas é porque o clássico foi na Arena MRV. Mas 4 desses pontos aqui, em Minas Gerais, né? 2 no Mineirão, 2 na Arena MRV. 2 como mandante, 2 como visitante, mas sem a questão dos outros 2, né? Dos pontos na Arena MRV, sem o impacto da viagem. Claro, tem o cansaço e tal, mas... Então, assim, me bateu uma sensação, principalmente no segundo tempo, muito ruim, de achar que o time poderia acabar perdendo pontos para um time tão fragilizado quanto o do Fortaleza. Que, numa boa, eu acho que trouxe o treinador que trouxe, tomou a decisão que tomou, muito mais para tentar voltar na briga, tentar estar ali perto da disputa, do que de fato disputar, né, para evitar o rebaixamento. Então, assim, acho que é uma partida que nós vamos olhar e pensar que ela vale muito mais para resultado. Para analisar o desempenho só, aí é muito ruim. Mas para analisar desempenho, resultado e todo o contexto que girava em torno dessa partida, ou seja, da necessidade de pontuar e quebrar essa sequência negativa, porque se o Cruzeiro passa sem ganhar do Fortaleza, seria o 5º jogo seguido sem vitória. Seria a maior sequência do Léo Jardim no nosso comando, né? A questão da quebra dessa sequência iguala a sequência que ele teve no começo do trabalho, que foi a derrota para o União de Santa Fé, a derrota para o Inter, a derrota para o Mushuc Runa e um empate com o São Paulo. Naquela ocasião foram 3 derrotas e um empate, né? Nessa foi uma derrota para o Vasco e 3 empates, Flamengo, Sport e Atlético. Se empata, aumentaria essa sequência e dificultaria a questão da busca pelo nosso objetivo aí, que é chegar na Libertadores do ano que vem. Então, muito importante, e é importante voltar a ganhar quando você tem um jogo tão pesado e de um caráter decisivo tão grande quanto é o da próxima rodada, que é o enfrentamento contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. E assim, eu vou dar uma desfrutada maior nessa vitória contra o Fortaleza e tal, mas eles, jogadores e tal, comissão, quem trabalha as estratégias pro jogo e tal, já tem que estar com a cabeça voltada pro Palmeiras. Mas visto que nós assistimos ontem aí do Flamengo e Palmeiras, alguém vai pagar o pato, né? E essa conta sobrou para nós, né? Então, assim, você pode esperar um jogo muito complicado e um jogo com a arbitragem atrapalhando de forma colossal. Pode ter certeza. A arbitragem já faz atrapalhada por si só, sem muito esforço. Você imagina depois dos ocorridos de ontem na partida de domingo entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Se por acaso você não assistiu, dá uma procurada. Tem recheada de lances polêmicos. Outra coisa que eu queria comentar, eu vi gente falando de utilizar o Ryan Guilherme. E o que eu vou falar aqui vale para o Ryan Guilherme, vale para o Cauã Moraes, vale para o Cauã Prats, vale para o Kaique, vale para o Kaique Kenji, vale para o Japa, vale para todo mundo, para essa molecada toda, para esses jogadores novos todos. De fato, pode-se utilizar qualquer desses atletas e tudo mais, se bem trabalhado e tal, para que ele seja utilizado no time principal e tudo mais. A prova disso está na nossa lateral esquerda. Os dois foram muito bem trabalhados. O Kaique já com um pouco mais de tempo e de experiência no profissional, mas muito bem trabalhado pelo Jardim. E o Cauã Prats, muito bem trabalhado. A prova disso está aí. Mas assim,
primeira partida mediana, não tô falando nem ruim não, mediana, às vezes até mediana para boa, que esses meninos tiverem, que esses atletas tiverem, eles vão ser extremamente criticados. Tem que ter paciência, gente. Tem que ter paciência. Não adianta pedir para utilizar o atleta, aí utiliza, ele erra 2 passos, você vai ficar extremamente alucinado. Pô, não pode errar de fato, mas pô, às vezes é a questão de maturar o atleta ali no profissional, para tomada de decisão melhor, para tomada de decisão mais correta, para ter uma observação melhor do jogo, para entender melhor o momento da partida. Isso só vem com a atuação. Isso só vem com o trabalho no dia a dia e com a atuação nas partidas, para ter esse entendimento. Então, assim, pode até utilizar, porque fez uma boa aparição contra o, se eu não me engano, contra o Sport. Mas, assim, pode utilizar? Pode. Mas pode ter certeza que a primeira partida mediana que ele fizer, vai ter uma galera aí que vai descer além. E aí eu acho que não é o caminho, beleza? Então, assim, resultado muito importante. Volta a bater na tecla, o jogo vale muito mais pelo resultado do que pelo desempenho. O resultado ele é prazeroso, porque é uma vitória, o Cruzeiro ganhou, muito bom. Mas o desempenho é de se pensar um pouquinho. Não é para ignorar o desempenho, não. Ah, vamos ignorar o desempenho e ficar só com o resultado. Não, não vamos fazer isso. Vamos pensar o seguinte: o resultado foi bom, muito bom, principalmente para as aspirações que temos. Mas o desempenho precisa melhorar um pouquinho, né? Precisa ter essa análise aí. Eu entendo o cansaço, eu entendo tudo, mas precisa ter um desempenho melhor, principalmente contra esses clubes que estão na parte de baixo da tabela. Porque é o seguinte, até para caminhar, encerrar esse bloco aqui, e depois caminhar para o encerramento do vídeo, né? Passar pelas camisas e tal, e caminhar para o encerramento do vídeo, que é o seguinte: depois do Palmeiras, o Cruzeiro pega o Vitória, aí vai pegar o Grêmio, lá, Fluminense, Juventude, você vê, só aqui eu já citei Vitória, Grêmio e Juventude estão na parte de baixo da tabela, por hora, estão na parte de baixo da tabela, porque o Grêmio às vezes ganha, às vezes toma uma goleada, às vezes, né? Mas por hora, esses 3 citados estão lá. Aí depois do Juventude tem o Corinthians, é mais um, tá do 11º para baixo, né? Depois do Corinthians tem o Ceará, que, se eu não me engano, também está nessa faixa de tabela. Depois do Ceará tem o Botafogo, aí, né? Um pouco mais para cima. E tem o Santos. Então vamos lá. Depois do Palmeiras. Tem o Palmeiras agora, mas depois do Palmeiras: Vitória, Grêmio, Fluminense, Juventude, Corinthians, Ceará, Botafogo e Santos. A maioria aqui estão, tirando Fluminense e Botafogo, que estão acima estão ali na primeira página, né, entre os 10 colocados do campeonato. Tirando esses dois, o resto basicamente todo tá para baixo, né? Aí você faz a conta. Ou seja, não pode perder ponto. É uma região que o Cruzeiro andou perdendo muito ponto. Beleza? Bom, pessoal, para encerrar o vídeo, passar pelo bloco onde eu falo das camisas. Tem uma diferença nesse bloco de hoje. Geralmente eu falo só da que eu estou vestindo e da que está ali no manequim. Mas tem outra deixada de lado aqui, que são basicamente roupas de frio, né? Tem essa jaqueta de 2001, que ela trazia aqui no zíper, né, o símbolo do Cruzeiro, aquele escudo pequeno que foi utilizado à época, costurado, e o símbolo da Topper também costurado. Trazia o patrocínio da Topper aqui na manga, dentro de uma espécie de bolsinho, que tinha na manga dessa camisa. Tem esses detalhes em branco e nas costas tem o logo da Topper, o Cruzeiro escrito e o nome da fornecedora de material. Essa camisa aqui é de 2022, se eu não me engano, em 2023
teve uma também, só que eu acho que uns detalhes roxos. Essa aqui é de 2022, aquelas camisas consideradas de concentração, né? Quando a gente via aqueles vídeos partiu, aí tipo, partiu Alagoas, por exemplo. Aí os jogadores estavam com essa camisa branca, né? Com as estrelas em azul. Tanto o símbolo da Adidas quanto as estrelas são silcadas. E a última que eu tenho aqui também foi de 2022, que é uma blusa de frio, meio que um moletom, né, que a Adidas lançou naquele período. Símbolo da Adidas e as estrelas costuradas, viu, pessoal? Esse aqui é bem confortável, bem quente. Para uma época de frio não muito rigoroso, mas assim, um frio um pouquinho mais pesado, consegue segurar bem. Então eu acho que esse aqui foi um dos grandes acertos assim da Adidas, desses moletons e tudo mais, que nós vemos por aí e às vezes não vemos eles sendo negociados, né? Mas esse aí no caso foi a Adidas colocou à venda e é um dos grandes acertos. Assim, é uma camisa muito bonita e de um período aí marcante. 2001 nem tanto, né? 2001 cai ali na Libertadores pro Palmeiras, na disputa de pênaltis, o campeonato não foi dos melhores, aquele time não deu aquela engrenada que se esperava que desse, né? Mas são camisas aí bem interessantes, bem bonitas, né? E que basicamente encerram o que eu tenho aqui de camisas dentro de um acervo, dentro de um mini acervo. Tem, eu acho, utilização de acervo requer algo um pouco mais robusto, mas dentro da possibilidade do que eu tenho aqui, tá basicamente encerrado. Tem mais duas aí para mostrar, mas ficam para o próximo vídeo. E tem uma explicação em cima dessas próximas camisas que aí eu acho que ajuda a encerrar bem. E depois do vídeo do Palmeiras, gente, vai ter uma mudança um pouquinho na forma dos vídeos aqui, né? Na forma até da edição e de como os blocos estão postos, beleza? Bom, pessoal, no mais, tudo que eu tinha para falar eu falei. O Cruzeiro conseguiu ganhar, conseguiu quebrar uma sequência negativa de 4 jogos sem vitória e com isso retomar o caminho dos 3 pontos. O próximo jogo é contra o Palmeiras no domingo às 8h30 da noite. Que horário legal, hein? Ó, bom demais. Que horário, viu, gente? 8h30 da noite lá no Allianz Parque. O Cruzeiro vai encarar aí o líder do campeonato. Vamos ver qual vai ser o desempenho. Qual vai ser a postura do Cruzeiro e o que o Cruzeiro vai conseguir arrumar lá na casa do adversário, beleza? Mas tudo que eu tinha para falar eu falei. Um grande abraço a todos e todas e não se esqueça, deixe o seu like caso ainda não tenha deixado, se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!